reunindo os dois clubes de maior torcida do Rio, Vasco da Gama e Clube de Regatas do Flamengo. Rondinelli correu por trás de Abel e deu o título ao Mengo. O Carioca de 78, que mudou a história do Flamengo para sempre. Foi a partir desse título que abriu a porteira para outras conquistas de uma geração abençoada que zerou o game, ganhou todos os títulos possíveis nessa época. Ficou marcado como a Era Zico. Eu vou te contar essa incrível campanha que o Flamengo fez nesse Carioca de 78, que começa pelo jejum de títulos nesse período. O Flamengo, que não ganhava um Carioca desde 74, estava a 5 jogos sem marcar um mísero gol contra o Vasco, seu maior rival, e havia perdido a final do Carioca de 77 para o próprio Vasco nos pênaltis. E o Vasco tinha um timaço com o Mazzaropi, o Abel Braga, Zanata, Dinamite. O Vasco, que foi semifinalista do Campeonato Brasileiro de 78, que a gente fez aí o vídeo do Guarani, e campeão brasileiro de 74. Era um time que estava bem nos anos 70. O Flamengo, no Campeonato Brasileiro de 78, que foi no primeiro semestre naquele ano, tinha um desafio muito grande pela frente, porque fez um campeonato ruim em 78. Terminou apenas na terceira fase ali, oscilou demais o campeonato inteiro. Já com o técnico Cláudio Coutinho, ele que também era o técnico da seleção brasileira. A gente contou um vídeo aí recente, essa trajetória dele na seleção brasileira. Cláudio Coutinho, que é um mentor, idealizador. Flamengo, que nesse período aí ficou notório com o Cláudio Coutinho, depois o Carpegiani, ali nos anos 80 também deu sucessão a isso. Era questão física, Flamengo muito bem. Era um time moderno pra época, porque marcava adiantado, os defensores sabiam jogar. Porra, você tinha o Júnior, depois o Leandro começou a figurar entre os titulares e nunca mais saiu do time. E além do que, a linha de frente ali do Flamengo marcava em cima, fazia pressão alta, coisa que a gente vê muito nos dias de hoje aí, por exemplo, com o time do Guardiola mesmo, um maior exemplo disso. Então era um time que tinha essas características muito marcantes. Antes de começar o Carioca de 78, o Flamengo foi fazer uma pré-temporada na Europa, algo bem comum dos times brasileiros. Participou do torneio Palma de Maior, venceu o Real Madrid por 2-1 e depois também disputou o torneio de Milão. Aí dessa vez perdeu para o Milan e ganhou de 2-0 do Botafogo, mostrando toda a força do time do Flamengo, coisa que, igual eu falei, era habitual naqueles tempos. Você ir ali na Europa, ou os torneios aqui sul-americanos, o torneio de Caracas, muito famoso. Você tinha também o torneio Teresa Herrera, Ramon de Carranza. Eram vários torneios nessa época aí. O Flamengo disputava, evidentemente. Isso aí deu uma sustentabilidade para ir para o Carioca de 78, que foi no segundo semestre desse ano. O Carioca começou em setembro e foi até dezembro. Um regulamento tranquilo, fácil. Quem vencesse os dois turnos, Taça Guanabara e Taça Rio, era campeão direto. 12 times, todos se enfrentavam. O Flamengo com um time muito bom, igual eu falei, com o Zico, com o Júnior, Manguito, Adílio, Toninho Baiano, Carpegiani, Cláudio Adão, Tita, Raul, Cantarelli, Leandro, Rondinelli, Nelson, Eli Carlos, várias figuras importantes desse Flamengo aí do final dos anos 70, que foi a base para ganhar na sequência os títulos mais importantes da história do Flamengo: Campeonato Brasileiro, Libertadores, Mundial de Clubes, e enumerando outras conquistas também de brasileiros. Um time fantástico, jogadores de seleção brasileira. O Flamengo, que estreou contra o São Cristóvão no dia 3 de setembro de 78, venceu por 6-0, com 2 gols do Cláudio Adão, 2 do Zico, 1 do Kleber e 1 do Adílio. Depois, na sequência, na rodada seguinte, venceu por 5-0 o Campo Grande, 3 gols do Cláudio Adão, 1 do Zico e 1 do Júnior. O primeiro clássico foi na 5ª rodada, um 0-0 contra o Vasco, mais de 120 mil pessoas no Maracanã. Depois também empatou com o Botafogo por 1-1 e teve sua única derrota no campeonato inteiro. Foi no jogo contra o Fluminense na última rodada. Perdeu de 2-0, os gols do Fumachu e do Nunes. Ele que estava se destacando muito nesse período no futebol brasileiro, no Santa Cruz, depois aí no Fluminense. Marcou o gol, depois fez uma história linda no Flamengo, um dos maiores ídolos aí da história do Mengão. Então fica aqui a nossa homenagem também ao Nunes. Dito isso, o Flamengo foi campeão do primeiro turno, mesmo empatando com o Fluminense e o Botafogo. O Flamengo tinha um saldo de gols melhor, então conseguiu esse feito aí, ganhar a Taça Guanabara. Na primeira rodada da Taça Rio, vence o América por 2-1. Tem também o jogo da volta contra o Fluminense, dessa vez. O time do Fluminense se perdeu em campo e o Flamengo, na base do toque, disparou a goleada, que começou com esta tabela entre Zico e Cláudio Adão. Zico marcou.
Mais uma boa troca de passes do Flamengo e o destaque especial para o toque de Carpegiani, que deixou Cláudio Adão na cara do gol. 2-0. Também tem uma goleada histórica contra a Portuguesa, vence de 9-0, 3 gols do Marcinho, vence também o Botafogo por 1-0, gol do Zico, muito importante. E na última rodada, na 11ª rodada contra o Vasco tinha vantagem do empate nesse jogo no Maracanã, por estar à frente na tabela. O Flamengo só a vitória interessava, o Vasco vinha de 10 vitórias em 10 jogos no dia 3 de dezembro de 78. A final no Maracanã para mais de 120 mil pessoas. O Vasco do técnico Orlando Fantoni, do goleiro Leão dessa vez, tinha o Abel Braga, o Gaúcho, o Guina, Roberto Dinamite, o time muito forte ali do Cruz Maltino, fazendo frente ao Flamengo também, que tinha um time de respeito, que entrou em campo. O Flamengo com Cantarelli, Toninho, Manguito, Rondinelli, Júnior, Carpegiani, Adílio, Zico, Marcinho, Kleber e Tita. Arbitragem de José Roberto Reit, auxiliado por José Valeriano Correia e Mário Rui de Souza. Foi um jogo bem disputado, jogo tenso, amarrado. O Vasco jogando um pouco mais na defensiva, explorando os contra-ataques, chegando junto ao Zico, não dando muita liberdade para ele, mas o Galinho era muito diferente. Não sei como que alguém tem coragem de criticá-lo, desfazer dele. O cara era acima da média, para mim, um dos maiores jogadores da história do futebol. Não canso de falar disso. E o Leão sendo o protagonista desse jogo, agarrando demais, fazendo defesas decisivas ali, evitando o gol do Flamengo, mas no final ali do jogo, numa cobrança de escanteio do Zico, ele mesmo conta a história no canal dele. Se aproximando, eu falei, vou levantar a bola dele. Rondinelli, o toque de cabeça! Gol de Rondinelli para o Flamengo! O gol que pode dar o campeonato ao Flamengo, Rondinelli, na marca de 42, veja como subiu. O Rondinelli ali, de forma impressionante, subiu nas costas do Abel Braga, cabeceou firme, sem chance pro Leão, conhecido como Deus da Raça, um gol histórico, emblemático. Tá na história de todo flamenguista. Eu acho que todo mundo tem que conhecer essa história porque é muito marcante. Foi esse gol que mudou a história do Flamengo, como o próprio Zico conta. Eu digo sempre que aquele título foi a virada, foi o início de toda aquela trajetória daquele time campeoníssimo e que marcou a história do Flamengo. Teve ainda a treta, ali o desentendimento, um jurando o outro entre o Zico e o Guina. Os dois foram expulsos, mas ali já era praticamente o final do jogo. O Flamengo, campeão carioca de 78, venceu os 2 turnos, apenas uma derrota no campeonato inteiro em 22 rodadas. Você teve o Zico, o Dinamite e o Cláudio Adão como artilheiros do carioca de 78 com 19 gols. E foi a partir então desse título aí que o Flamengo enumerou outras conquistas muito importantes para essa geração, para a torcida flamenguista aí. Uma época que, igual eu falei no começo do programa, o Vasco vinha de grandes conquistas. O Flamengo depois ganhou seu primeiro campeonato brasileiro, ganhou Libertadores, Mundial. Os caras, uma geração abençoada aí, jogadores de seleção brasileira. Então fica aqui a nossa menção, esse gol histórico aí do Rondinelli no Carioca de 78. E aí, se você gostou, curta aí, compartilhe, fortaleça e se inscreva no canal, que é importante aí pra gente ir crescendo cada vez mais, hein? Valeu!